No nosso último exemplo, né, os últimos exemplos do diagrama de corpo livre, nós vamos entender agora como aplicar isso para um sistema onde nós vamos analisar o atrito. Aqui nós temos um bloco numa rampa, numa mesa plana, num plano horizontal, onde eu tenho 4 forças, onde ele já identificou inicialmente para mim 4 forças, mas eu não precisaria ter essas forças identificadas, tá? Onde eu posso ver claramente que, deixa eu só mudar a cor aqui, então eu posso identificar, eu tenho um único corpo, o meu bloco, e identifico que eu tenho as forças aplicadas sobre ele. Quais são? A força que eu estou puxando, a força F, que eu estou puxando esse bloco. Eu tenho aqui uma força peso, que é a força aplicada sobre esse bloco pela força gravitacional. Eu tenho a força normal. O que é essa força normal? Só lembrando, a força normal não é a força de reação ao peso. Essa força normal é a força com que a base, com que essa mesa segura o bloco, ok? E além disso eu tenho uma força de atrito Fzinho. Nunca esqueçam de representar os vetores aqui, os sinais de vetores, indicando que isso aqui é um vetor, é a representação completa, ok? Bom, continuando agora, se eu for fazer a análise desse meu diagrama, eu vou ter que fazer aquilo que nós já vimos antes. Analisar se a somatória das forças for igual a zero e nesse meu sistema. Então, o que nós temos aqui? Se esse meu bloco não está subindo nem descendo, então acelerando, né, velocidade variável no eixo y, somatória de todas as forças em y igual a zero. Isso vai me dar aqui claramente que a normal menos peso igual a zero. Primeira equaçãozinha do meu sistema. Vou olhar para esse sistema agora ao longo do eixo X, do meu eixo horizontal. Não necessariamente esse sistema esteja em equilíbrio, porque não necessariamente a força de atrito seja igual à força que está sendo aplicada no meu sistema. Então, se não for igual à força aplicada no meu sistema, pode acontecer das forças, somatória das forças, serem diferentes de zero. Correto? Aí não dá para aplicar esse sisteminha de equação, aí nós vamos ter que envolver lá a segunda lei de Newton para a resolução disso aqui. Mas não é o nosso foco a resolução agora, ok? Bom, dando continuidade, nós vamos para o nosso próximo exemplo. Nosso próximo exemplo é esse aqui, onde nós temos, deixa eu só, essa camada que nós desenhamos, eu vou apagar ela, depois ela aparece de novo, tá? Nós temos esse exemplo aqui de um plano inclinado. Eu fiz questão de colocar esse plano inclinado, apesar do exemplo do exercício que está sendo utilizado, esse desenho, não fala em força de atrito, mas eu achei interessante porque ele é o plano inclinado, tem vários exercícios aí que vocês vão se defrontar com ele. Então, a primeira coisa que nós percebemos é que nós temos aqui uma rampa, né, um plano inclinado com um ângulo de 60 graus, e eu tenho um bloco sobre esse plano. A primeira coisa que eu observo é que esse bloco tem um peso P para baixo. O peso é sempre vertical para baixo, ok? Nunca façam o peso inclinado, isso não existe. Tá? Então, dando continuidade, eu analiso o peso P, e aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu não vou representar como um ponto. Eu poderia representar como um ponto, mas eu vou fazer o que está escrito aqui em cima, ó, representar como um desenho. Eu vou representar direto no desenho. Dá para fazer o ponto? Dá, mas eu vou fazer como desenho. Então, eu tenho aqui o meu desenho do bloco sobre a rampa, e eu já tenho representado o vetor peso aqui, tá? Aí eu começo, a primeira coisa que eu vou fazer, para esse tipo de sistema é importante
sobrepor um sistema de coordenadas. Lembra que eu falei para vocês? Coordenadas ortogonais. E eu vou escolher qual é a melhor forma de representar essas coordenadas ortogonais. A melhor forma, nesse caso, é que você tenha um dos eixos paralelo sempre à rampa. Então, eu escolhi aqui o eixo que eu vou chamar de eixo X, paralelo a essa rampa. No livro de vocês, ele se refere a esse eixo, ele dá o nome de eixo horizontal. Né? Não é bem horizontal, mas em relação à inclinação da rampa, ele vai ser horizontal. Então, o eixo X paralelo à rampa, consequentemente, o eixo Y ele tem que formar 90 graus, vai ser perpendicular à rampa. Então, criei aqui o meu sistema de eixos de pares ordenados. Segunda coisa que eu vou fazer é decompor o peso, ou todas as forças envolvidas, ao longo desses eixos. Tá? Qual é a próxima força? O que eu vou fazer então? Eu vou olhar, eu tenho o peso aqui, ó. Eu já vou olhar o peso, já vou decompor. Como que eu decomponho mesmo, pessoal? Eu traço uma reta pontilhada paralela ao meu eixo X até cruzar com o eixo Y, traço uma reta pontilhada paralela ao eixo Y até cruzar com o eixo X, e a partir daí eu desenho os meus vetores, ou as componentes dos meus vetores, ao longo do eixo X, que eu chamei de PX, e ao longo do eixo Y, que eu chamei de PY. Ok? Então, aqui eu tenho a minha camada também aparecendo. Além disso, que forças mais eu tenho no meu sistema? Bom, se eu tenho esse bloco sendo apoiado na rampa, significa que se eu tivesse apenas essa componente PY ao longo do eixo Y, esse bloco ele iria se deslocar nessa direção, nesse sentido. Ou seja, ele iria caminhar para cá. E isso não acontece, ele não consegue descer para cá, ele não vem para cá. Isso significa que eu tenho uma força que é exercida pela rampa, e essa força vocês já conhecem bem, é o que nós chamamos de força normal. Tá? Então é a força normal à rampa. Então são essas as forças que eu tenho. Notem, força que eu tenho sobre o bloco, neste caso, é a força peso e a força normal. As forças Px e Py, elas são componentes da força peso. Ok? Tem um exercício que nós chamamos bem atenção sobre isso. A partir daí, o que eu faço? Bom, em primeiro lugar, o que eu faço aqui nesse meu sistema? Eu vou trabalhar em branco mesmo. Eu vou analisar somatória das forças em X, somatória das forças em Y. Essas duas coisas que eu sempre vou analisar. Então, eu sei que a somatória das forças em Y, olha aqui, ó, como ele não está se deslocando assim, vai ser igual a zero. Ou seja, eu posso dizer que a normal, que é positiva, menos PY é igual a zero. A partir daí, você vai resolvendo o sistema. Aí aqui, ó, como que é isso aqui, ó? Essa somatória aqui é igual a zero? Não vai ser, porque eu só tenho uma única força. Então, eu sei que a somatória... somatória das forças em X é diferente de zero. Se a somatória é diferente de zero, gente, significa que eu só tenho uma forma de resolver isso aqui. Segunda lei de Newton. Que é para o próximo capítulo. Ok? Ah, professor, mas e se fosse diferente, se fosse igual a zero? Que condição exigiria para que fosse igual a zero? Bom, para que fosse igual a zero, eu vou fazer uma representaçãozinha aqui. Deixa eu colocar essa reguinha. Para que fosse igual a zero, eu teria que ter aqui uma força oposta. Essa força, tipicamente, seria uma força de atrito. Ou, sei lá, poderia ter uma roldana aqui puxando uma outra cordinha, puxando ele com uma roldana e um peso. Tem alguns exercícios aí. Mas, tipicamente, poderia ser, por exemplo, força de atrito. Aí sim, aí eu aplicaria somatória das forças em x igual a zero, ou seja, força de atrito, que foi o exemplo que a gente deu, menos px igual a zero.
Só lembrando, como que eu faço para decompor esses Px e Py aqui? Deixa eu abrir um espaço aqui. Para decompor Px e Py, eu teria que fazer Py igual, olha lá, ó, Py é essa componente em relação a esse ângulo alfa. P vezes, essa componente está colada ao ângulo alfa. Então, colada é cosseno de alfa. Px, esse vetor Px tem o mesmo módulo desse pontilhado aqui, o mesmo comprimento desse pontilhado. Então, esse Px, e esse pontilhado está separado do ângulo alfa, vai ser P vezes seno de alfa. Tá? Lá na trigonometria vocês tiram isso. Se vocês não lembram, vocês têm que voltar lá e lembrar. Vocês tiveram também vetores com a professora Gisele anteriormente. Ok? Aplicando tudo isso, eu consigo resolver. Só tem mais um segredinho aqui, que é importante que vocês têm que descobrir o que acontece. Ele pergunta no exercício quanto vale alfa. Detalhe, ele forneceu para a gente aqui esse ângulo aqui, ó, de 60 graus. Baseado nisso e aplicando trigonometria, quanto vale esse ângulo alfa aqui, ó? O ângulo alfa é o ângulo entre esse eixo aqui, ó, no meu sistema de coordenadas que eu coloquei, e o peso P. Quanto vale esse ângulo alfa? É essa a pergunta dele aqui, tá? Mas isso aí é para vocês se divertirem.